recebemos Walter Feldman, médico político que, entre outros cargos na vida pública, ocupou a Secretaria-Geral da CBF. Mário, vamos falar primeiro aí sobre a trajetória do nosso entrevistado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Valtinho. Boa noite, Walter e Walter, né? Isso. Meu Walter Siglioni, que toda semana a gente tem a oportunidade de estar junto, e o Valtinho, que também a gente se conhece há muitos e muitos anos. Nossa Senhora. Sabe que às vezes não vale a pena a gente fazer conta, mas faz tempo. Valtinho, você tem uma ideia, Walter? E os amigos que estão nos assistindo aqui, boa noite a todos também. Eu conheci o Valtinho quando meu pai foi prefeito de São Paulo, veja só. Isso foi entre 1983 e 1985. Olha quanto tempo faz já. E durante esse tempo todo, uma longa trajetória aqui de vida, de convivência, e nos últimos anos muito mais distante, quando ele aí assumiu um cargo na CBF, foi lá para o Rio de Janeiro, e lá parece que se adaptou muito bem. Boa noite, Valtinho, tudo bem com você? Boa noite, Zuzinha, boa noite, Xará. Puxa vida, eu também me lembro. Eu só diria que naquele período da prefeitura, Zuzinha, a gente éramos todos jovens, muito jovens. Eu tinha 27 anos, vereador de São Paulo, quando conheci na prática, no dia a dia, teu pai, Mário Covas, o homem mais extraordinário que eu já conheci na política brasileira. Muitas saudades, ainda hoje, quando eu penso em algumas coisas que eu fico em dúvida, eu fico imaginando o que ele faria no nosso lugar. Saudoso Mário Covas. E você que foi em frente aí na política também, o Bruno, que a gente já sente falta também, pela morte precoce, e aqui, dando continuidade a tudo que a gente começou naquele período. Estou à disposição de vocês para qualquer pergunta, viu? Pode muito bem. Vamos lá. Eu sei que hoje é um momento muito, vamos dizer, muito interessante da vida da CBF, e você estava no centro dessa discussão toda. A gente queria explorar um pouquinho, sim, isso. Mas porque as notícias chegam meio truncadas, né, Valtinho? Então, é uma oportunidade a gente ter mais esclarecimentos, e as pessoas têm muita curiosidade sobre isso. A CBF é um organismo muito importante na vida do brasileiro, né? Então, é isso. Só um detalhe, viu, Walter Siglioni? O nosso ex-entrevistado de outras entrevistas atrás, o Edson Aparecido, nessa época, era o braço direito do Valtinho na Câmara Municipal. Ele se dividiu em dois ali, e os dois estavam sempre juntos, não é verdade? Não, meu grande amigo, companheiro, fico tão feliz quando ele vira depois secretário da Saúde. Eu, médico, e o Edson vira secretário da Saúde de São Paulo, cargo que eu nunca ocupei e que ele vem desempenhando com um brilhantismo incrível, porque ele é um operador da coisa pública, né? Já esteve em outras frentes de batalha. Eu tenho muita satisfação e orgulho de ver o Edson ajudando o Brasil hoje como referência a São Paulo no combate à pandemia. O Edson é uma figura extraordinária que eu tenho grande carinho e amizade. Muito bem. Walter, vamos lá. Mário, eu queria falar primeiro sobre essa trajetória pública que é desde 83, né? Como é que começou isso, Xará? Olha, é uma história longa, mas em 1976 eu era presidente do Centro Acadêmico da Escola Paulista de Medicina, militava junto com o Gilberto Natalini, vereador, aí, colega do Zuzinha, e o Gilberto me convidou para entrar no Partido Comunista do Brasil, como presidente do Centro Acadêmico, mas eu tive que ir para o Exército, servi um ano lá, convocado, depois voltei, atuei aí como médico residente na Escola Paulista, mas já na periferia de São Paulo, particularmente na Zona Leste, quando eu fui demitido do Hospital Tite de Setúbal, que é o Hospital de São Miguel Paulista, e virei um pouco herói do funcionalismo público por estar sendo perseguido pelo Maluf e pelo então prefeito Reinaldo de Barros. Aí o pessoal do Partido Comunista achou que eu deveria sair candidato
a vereador de São Paulo, eu tinha uma grande oportunidade, saí candidato, tive uma votação incrível, 43 mil votos naquela oportunidade, imagine, em 83, e meu primeiro mandato. Eu queria ser médico, né? Fui preparado para ser médico, mas os descaminhos da política me levaram a isso. Eu fiquei 10 anos vereador, com 2 mandatos, depois 2 mandatos e vereador, imagina só, com Mário Covas prefeito, Luiz Erundina prefeito, Jânio Quadros prefeito, ou seja, uma turma da pesada, políticos importantes na história brasileira. Depois eu quis voltar à medicina e Mário Covas não deixou. Ele queria que eu fosse candidato a deputado estadual, eu já querendo voltar à minha atividade profissional. Eu, candidato a estadual, ganhei novamente. E o Mário Covas, que, segundo ele, as pessoas às vezes não têm juízo, ele me convida no primeiro mandato para ser líder do governo Mário Covas na Assembleia de São Paulo. Eu sem nenhuma experiência na Assembleia, nem como deputado, e por incrível que pareça, eu fui líder do governo Covas 5 anos, depois eu fui chefe da Casa Civil do Covas, fui 2 anos presidente da Assembleia, aí eu fiquei 3 mandatos em Brasília, como deputado federal, mas nesse período eu ainda fui secretário de subprefeituras do Serra, secretário de esportes do Kassab, secretário de grandes eventos em Londres, por um período acompanhando os Jogos Olímpicos, até que eu entrei, saindo do PSDB, eu entrei na campanha da Marina Silva, fui o coordenador político da campanha dela, depois da morte do Eduardo Campos naquele acidente de avião. A Marina quase chegou lá, eu quase viro ministro da Casa Civil da Marina, mas ela perdeu, e aí eu fui convidado para ser secretário-geral da CBF, mudando completamente a vida política para o futebol. Até uma semana atrás, quando fui exonerado por motivos políticos da luta interna do futebol. Mas com muita alegria estou aqui. O pessoal estranha que eu estou tão feliz, que é a primeira vez que eu fico, pelo menos alguns dias, sem fazer nada. Mas é bom. Olá, Mário, tem outro monte de... Vou continuar, então. Vai lá. Vamos lá. Então, olha, como é que o esporte olímpico cruza a vida pública de Walter Feldman? Olha, eu fui convidado em 2007 a ser secretário de esportes do Kassab. Era uma articulação do Serra com o Kassab, numa perspectiva de dar ao esporte de São Paulo uma função de dimensão maior. Foi uma gestão muito interessante, eu tive muitos recursos, fizemos aí quase uma revolução no esporte na cidade de São Paulo, virada esportiva, clube escola, muitos esportes radicais da juventude, mega rampa, corridas de rua. Foi um momento mágico aí, de muita atividade, eu diria febril no esporte paulistano, e também muita atividade na chamada atividade esportiva de alto rendimento, que são os esportes olímpicos. Aprendi muito, o Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa da Prefeitura de São Paulo é de alta qualidade, muito gabarito, onde grandes campeões treinam lá, até porque tem um equipamento físico, tem equipamentos esportivos muito qualificados. E aí eu tive contato com o esporte olímpico, e aí o Kassab, quando eu saio da Secretaria de Esportes, me convida para acompanhar a organização dos Jogos Olímpicos em Londres, porque o Brasil estaria recebendo tanto a Copa do Mundo como os Jogos Olímpicos em 2016. Então, nós fomos lá, aprendemos muito, que é a característica das grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Londres, Paris, são cidades adaptadas a receberem grandes eventos, notadamente esportivos, e foi para lá que eu pude buscar uma contribuição maior para entender que área de serviços é essa tão estratégica para cidades tão importantes como São Paulo. Foi aí que eu entrei na atividade olímpica de cabeça, apresentei um relatório de 1.500 páginas, que foi entregue a Dilma para a organização dos Jogos Olímpicos, ao ministro Aldo Rebelo, ao Kassab, e está aí para a contribuição de como se organizam grandes eventos
em cidades tão importantes como São Paulo e Rio. Ô, Valtinho, ô, Walter, doutor Walter Feldman. Muito bem. Para alguém que já viveu no Parlamento Municipal em São Paulo, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, alguém que já teve no Executivo, já teve tantas experiências aí no Executivo também, e agora no futebol, você consegue fazer um paralelo, assim, em termos de exercício de poder? Você acha que há algum paralelo? Você acha que na política se tem exercício mais de poder do que no futebol, ou vice-versa? Como é que você enxerga isso? Eu diria, Zuzinha, que eu tive muita sorte na minha vida política, né? Conviver com Mário Covas, com Fernando Henrique, com Serra, são figuras incríveis, né? E eu pude aprender o que eu chamaria da boa política. Política onde a questão do interesse público é o projeto principal. Senão, eu me lembro que a gente falava muito isso, que função pública é ser servidor e não se servir dos benefícios que a estrutura de poder lhe oferece. Todos esses que eu falei me ensinaram muito isso, né? Não podemos esquecer do Franco Montoro, como um dos maiores democratas que esse país já teve. Então, eu diria que eu vivi uma disputa pelo poder, a questão dos bastidores, muito mais saudável, muito mais fluida, muito mais ligada ao interesse público do que aconteceu depois, com todos os desvios e descaminhos que teve o Brasil, e um momento dramático como hoje, onde tem uma polarização muito mais emocional, muito mais semelhante a time de futebol do que de partidos que têm programas, projetos para desenvolver o nosso país. Mas o futebol, Zuzinha, por incrível que pareça, em alguns momentos, ele potencialmente, na luta pelo poder, às vezes até mais incrível do que a própria política. É o que nós estamos vivendo um pouco hoje. E o futebol, diferentemente da política, ele tem uma contradição permanente, que é a necessidade de sempre ter um ganhador e um vencedor, né? Um vitorioso e um derrotado. Na política, às vezes, não é assim. É possível, às vezes, unir oposição e situação para um projeto comum e ter uma saída que seja a síntese da realidade política daquele momento. O futebol, como envolve a paixão, que não é tão forte na política, às vezes é mais difícil, porque entra num nível de falta de razão naquilo que está se buscando, que impede que se alcance aquele objetivo maior, que é do interesse da sociedade, ou dos clubes, ou dos torcedores. Então, eu diria para vocês, Zé, que foram experiências incríveis. Eu brinco muito que a vida me deu muita chance. Ou seja, eu fui médico para entender as questões relativas à vida e à morte. Eu fui político para entender um pouco a questão da organização da sociedade e a questão do poder. E no futebol, onde eu aprendi uma coisa incrível, que são essas paixões que movimentam pessoas e grupos e levam, muitas vezes, ao descaminho da violência, mas que dá uma alegria, uma satisfação que poucas coisas dão, como o futebol consegue. Então, são diferenças, mas eu diria que eu junto tudo, talvez para compreender melhor o ser humano, e é assim que eu atuo hoje, um pouco, nos dias de hoje, buscando, quem sabe, novos caminhos e novas experiências. Perfeito. Walter? Vamos lá, olha, eu queria... Agora, eita! Xará, futebol, quem tem mais poder? É política ou futebol? Vou só dar uma voltadinha nisso. Eu acho que são poderes diferentes, né? Por exemplo, você pega um jogador de futebol da elite, são figuras milionárias que a política nunca permite oferecer, a não ser através da corrupção, e que se tornam ídolos, referências para uma geração, para a juventude, evidentemente dependendo do seu comportamento. Um dirigente de futebol de um clube, um Flamengo, um Corinthians, um Palmeiras, é uma personalidade de relevância.
por um grupo grande de pessoas. O Flamengo tem uma torcida de mais de 30 milhões de pessoas. O Corinthians chega próximo disso. São coisas muito expressivas, né? Um dirigente da CBF é um pouco diferente. Ele é uma figura mais de bastidores, a não ser o presidente, que, dependendo do seu comportamento, da sua postura, pode também ter uma grande dimensão. Mas eu vou dar um exemplo. Eu, como secretário-geral da CBF, eu falei com todos os governantes do Brasil, todos os prefeitos, presidentes do Congresso Nacional, senadores, presidente da República, ou seja, as portas são muito abertas porque o político ele tem algum nível de paixão por algum clube e sabe que a dimensão do futebol, se bem trabalhada, pode acrescentar valor à sua atividade. Eu diria que são práticas muito diferentes, às vezes complementares, às vezes conflitivas, mas um bom dirigente de futebol poderá realizar um extraordinário trabalho social no seu país, e se for de clube, referente à sua torcida, e um bom político pode dar uma contribuição à nação incrível. Eu diria o que não pode é você pegar os sistemas. O futebol é um sistema político também, a política em si, ela é um sistema de organização da coletividade. Você não pode se apropriar deles, fazer os instrumentos no seu interesse. Sempre tem que entender que há um interesse público por trás, que é prioridade. O senhor dos nossos projetos, programas e ações deve ser aquele que é beneficiado, e não nós. Walter, por favor, me responde uma questão que toda vez isso permeia a minha cabeça e de um monte de outras pessoas, né? Que às vezes parece incompreensível que você tem uma série de atividades que não são permitidas e o futebol acabou sendo permitido que retornasse às suas atividades. É verdade que uma série de cuidados, de restrições, etc., mas outros não tiveram esta oportunidade, né? Você acha que essa coisa da Covid e o futebol, eles podem ser, com essa coisa da Covid do jeito que está, e o futebol, eles podem ter essa convivência do jeito que é hoje, com jogos e tudo? Essa é uma bela permite. Imagina a minha situação. Eu, como dirigente do futebol e como médico, como é que nós enfrentamos isso? Nós vivemos a pandemia destruído a cadeia produtiva do futebol, completamente. Uma, porque a situação dos clubes já é muito difícil. Você que é um torcedor do Santos sabe aquilo que o Santos carrega de passivo, mas isso diz respeito quase à totalidade dos clubes brasileiros, quase a totalidade. Principalmente os grandes clubes têm dívidas a curto prazo, médio prazo, impagáveis. Quando acontece a pandemia, Luzinha, para tudo significa parar entrada, ingresso dos bilhetes do público nos estádios, param os direitos de transmissão, porque as televisões não pagam, porque não está sendo transmitido o jogo, e os patrocinadores fogem, porque eles não têm a sua imagem publicada nos meios de comunicação. Então, nós tivemos ali a previsão da quebra total e absoluta do futebol. Mas, independente disso, respeitamos, por atenção às autoridades sanitárias, que o futebol deveria parar como toda atividade econômica. Isso aconteceu em março de 2020. Nós nos organizamos de março a agosto para montar um protocolo sanitário com todo o rigor máximo, rigorosíssimo, para que a gente pudesse voltar ao futebol com segurança sanitária, com segurança dos atletas, comissões técnicas, operadores de estádios, operadores dos centros de treinamento, logística adequada, alojamentos e alimentação, que nos desse a segurança máxima. O nosso protocolo, eu estou convencido hoje que foi o melhor do mundo, porque além de ter sido muito bem elaborado por todos os médicos do futebol brasileiro, tiveram a contribuição de infectologistas,
epidemiologistas. Opa! Ele sai um pouquinho do ar, deve voltar daqui a pouco, né? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Alô? Pronto, voltou. Nós... Sai um pouquinho do ar, Xará. Alô? Oi, pode sai falar, um pouco. agora já voltou. Pode continuar. Evandro, eu estou num call aqui. Walter, Oi. pode continuar que você já está no ar. Pode, voltou. É uma ligação do presidente da Federação de Pernambuco. Puxa vida. Entrou e interrompeu aqui, desculpe. Vamos lá. Quando nós voltamos, Luzinha, em agosto, eu diria que o nosso protocolo estava muito bem elaborado, tivemos um cuidado em termos de testes, de quarentena absoluta para os contaminados, acompanhamento dos contactantes, que permitiu que a gente retomasse todo o calendário sem nenhum jovem jogador em situação dramática internado em hospital. Aqueles que ficaram em quarentena ficaram muitas vezes assintomáticos ou com poucos sintomas, isso também relativo às comissões técnicas. Ou seja, o futebol deu um enorme exemplo para fugir dessa contradição economia-saúde, atividade produtiva e segurança sanitária. Eu diria que o futebol foi exemplar. E o resultado apresentado hoje está sendo publicado em várias revistas internacionais, várias teses, mostrando que o que nós fizemos foi responsável, foi seguro e permitiu que o futebol não quebrasse. Então, eu diria para você, você pode tirar essa sua angústia, não fizemos nada que fosse equivocado, nem em relação à Copa América, nem em relação à base, nem em relação ao futebol feminino. Ok. Eu só para deixar claro, em relação aqui à atividade interna no país, eu vejo que, assim como outros setores, procuraram uma solução possível, enfim, cheia de protocolos, ok. Os estádios estão vazios e está tudo certo. Eu acho que é uma forma de você retomar a atividade econômica, como você falou, com os cuidados adequados. Já em relação à Copa América, me permita discordar, Valtinho, mas é que aí você está dando a chance de países estrangeiros virem para cá e, por conta disso, terem, eventualmente, um contato maior com o vírus e aí infectar, enfim, e a gente, nós, brasileiros como um todo, ser o causador disso. Mas aí é uma opinião muito pessoal, enfim, não quero nem entrar no mérito dela, porque eu acho bobagem. A Copa da América está aí, eu espero que seja um sucesso e que eu esteja enganado nesse meu temor. Agora, de resto, acho que é isso mesmo. Quem é dirigente de uma atividade privada, é uma atividade que objetiva lucro, etc., ele tem que brigar pelo seu trabalho. Eu não tenho críticas em relação a isso. Mas, enfim, vamos lá, vamos continuar, Val. Não, mas eu queria só um pouquinho... Pois não. Primeiro, Zuzinha, eu respeito muito e muita gente extraordinária do Brasil foi contra a Copa América, eu acho que faz parte, própria seleção brasileira foi contra, o Tite foi contra, o Juninho foi contra. O que aconteceu lá de fato? A Conmebol, ela ficou sem opção pela desistência da Colômbia e da Argentina. E numa situação desesperada, o presidente da Conmebol liga para o presidente da CBF. Eu, por sinal, fui intermediário, porque a Conmebol não conseguia falar com o presidente da CBF, nós fizemos de tudo para achá-lo, e ele pede, no domingo à noite, se seria possível realizar a Copa América no Brasil. Como o presidente Caboclo estava acostumado com a realização positiva e segura dos campeonatos brasileiros, ele achou que não haveria problema. Qual era o comparativo na época? Libertadores em marcha, com essa importação, como você disse, Sul-Americana em marcha e eliminatórias em marcha. Então, qual seria a diferença da Copa América com essas três competições? Eu diria que quase nenhuma. Então, por esse comparativo, se achou que a Copa América também poderia ser realizada. Qual foi o problema dela?
ela entrou no caldeirão da polarização política do Brasil. Como o presidente Caboclo, antes de anunciar a Copa América, liga para o Bolsonaro, e o Bolsonaro anuncia a Copa América, aí... E no meio da CPI também, né? E no meio da CPI, e no momento muito agudo da pandemia. Então, quem se posicionou contra é perfeitamente compreensível. Não tem nenhum tipo de polêmica sobre isso. E eu acho que as grandes questões hoje que estão colocando as pessoas em dúvida e querendo saber mais é dos últimos acontecimentos na CBF. Então, se você me permitir, Siglioni, eu queria já entrar um pouco nisso aqui. Nesses últimos tempos, a entidade foi palco de uma denúncia de escândalo lá envolvendo o presidente Rogério Caboclo, que foi afastado pelo Conselho de Ética, o Comitê de Ética, por 30 dias. A denúncia faz parte de um jogo de poder. Você acredita que esse afastamento ele permanecerá temporário, ele será definitivo? O que está por trás desse imbróglio? A denúncia ela faz parte de uma disputa política ou uma coisa pessoal, como pareceu no noticiário do envolvimento de um eventual assédio que ele tenha tido com uma funcionária? Como é que é essa coisa, Walter? Bom, eu estava aqui pensando, antes disso, Zinha, eu recebi para o seu programa e do Walter muitas manifestações com o pôster do programa de muitos amigos, velhos companheiros do PSDB, principalmente, mas também outros que não, me avisando no programa. Ou seja, isso se espalhou por aí, principalmente os amigos da Zona Leste de São Paulo, mas de muita gente boa com quem eu convivi durante tantos anos na atividade política. Eu queria só fazer essa referência, que eu estou muito feliz, que eu sei que eles estão nos assistindo aí. E esse pessoal, muitos deles me acompanharam na CBF, foram me visitar. Eu participei de várias reuniões para expor o programa social que nós temos, que eu aprendi a partir da minha militância no PSDB, levamos ao futebol. Então, é uma experiência muito positiva. Mas em relação a isso, Josinha, você sabe que nessa fase da vida a gente fala tudo que acha e que crê. A gente não faz nenhuma ponderação ou foge da pergunta. O que aconteceu nos últimos anos, desde que nós entramos lá, há 6 anos e meio, foi uma grande transformação da realidade brasileira. Nós entramos lá para combater aquilo que se dizia de corrupção no futebol. Hoje eu diria que não vejo corrupção no sistema organizado dessa prática que é a paixão nacional. Posso dizer isso com segurança. Tem mecanismos de transparência, de controle, de ética, de auditoria, de VAR, de sistemas de integração e combate à corrupção na área de arbitragem. Eu diria que mudou muito, muito. Ou seja, hoje a CBF é uma instituição de pé do ponto de vista financeiro, da realização de 21 campeonatos. O futebol brasileiro movimenta 52 bilhões de reais numa cadeia produtiva que envolve mais de 150 mil empregos. Ou seja, é uma coisa muito grande. Não é ligar a telinha e ver o jogo e tal. Tem muita coisa por trás e muita coisa feita por gente profissional da melhor qualidade. Então, esse é um dado muito importante. O que aconteceu, já que de 6 anos para cá mudou tanto e se tornou um esporte que merece o reconhecimento e o respeito público? Um desvio de comportamento. Foi isso. Não tem nada a ver com o passado, não tem nada a ver com corrupção, não tem nada a ver com desvios de caráter ético coletivo. Tem relação ao comportamento do presidente, que está sendo, nesse momento, analisado, investigado, terá todo o direito para realizar a sua defesa, mas não me parece, eu não tenho nenhum elemento para dizer que é parte de um jogo do poder, de disputa. É algo que foi denunciado por uma ex-secretária e que merece uma investigação. Mas vindo no mundo do futebol, tendo como protagonista o presidente da CBF, é claro que abala
a estrutura e nós temos que resolver logo e retomar o nosso caminho. Perfeito. Você acha que a CBF está em crise? Não. Ou o presidente da CBF é que está na crise? O presidente da CBF, estando em crise e não tendo ainda a sua trajetória definida, se ele volta ou se ele é afastado definitivamente, gera expectativa de poder. E o poder, nesse momento, Zuzinha, só pode se dar entre os 8 vices. Eles serão, entre eles, um substituto. Então, é claro que aí gera toda uma movimentação que deveria esperar pelo resultado final do presidente Caboclo, para aí sim haver uma disputa interna. Os 8 vices serão escolhidos por um colégio eleitoral, formado pelos presidentes das 27 federações, mais os 20 clubes da Série A, mais os 20 clubes da Série B. Então, é evidente que com essa crise comportamental, não é uma crise de gestão, nem é uma crise ligada à corrupção. Comportamental, que envolve o presidente, gera uma instabilidade política grande para saber quem será o sucessor. A hora que for escolhido, se for bem escolhido, eu espero que rapidamente a CBF retome o rumo nos seus trilhos totalmente limpos. Eu aí que eu ia entrar mesmo, né, para reforçar. Então, você acha que a CBF está vivendo uma crise aí de identidade, de credibilidade, com todos esses acontecimentos, tamanha importância que ela tem para o brasileiro? A CBF, Xará, ela viveu um período muito longo de denúncias de irregularidades. Um longo período envolvendo várias gestões. Então, fica uma marca muito forte. Essa marca gera uma imagem negativa durante um longo período. Nos últimos 6 anos, nós tiramos a CBF das manchetes negativas, colocamos ela na linha da boa gestão, da boa governança, da estruturação de instrumentos éticos de transparência e de compliance, que fez com que nós recebêssemos prêmios internacionais e reconhecimento das instituições. Essa mudança ainda não tinha chegado na imagem do grande público, mas se sabia que a CBF era uma boa organizadora de campeonato, estava caminhando para melhorar a performance da seleção brasileira. Se a gente ficasse mais alguns anos nessa linha, nós começaríamos a mudar essa imagem de maneira universal. Um acontecimento como esse é como se paralisasse um processo longo de decantação e mudança. Então, estamos vivendo hoje uma crise de identificação da sociedade de uma instituição que tropeçou, desviou, não importa se os motivos foram os mesmos do passado, mas a imagem claramente perdeu o brilho que estava conquistando nos últimos anos, desde o início dessa gestão. Valtinho, Dr. Walter Feldman, por favor. Que é isso? Eu não consigo, desculpe. E eu te amo, Zuzinha, também não dá Mário Mas é isso mesmo. A gente se habitua, depois fica difícil, vai ficando mais velho, fica difícil você tirar o hábito, exatamente, né? Mas eu ia perguntar o seguinte para você. Você acha, então, pelo que eu entendi, dos 8 vices, ali deve sair o próximo presidente, não é isso? Exato. Você acha que nessa disputa vai precisar de VAR? Nessa disputa é bom que tenha VAR. É bom que tenha VAR, é bom que tenha muita transparência. A escolha é uma escolha muito difícil, mas se a gente escolher direito, e tem muito bons vices para comandar a CBF nos próximos 2 anos, até o novo mandato que começa em 23, nós temos gente de qualidade que deve ser acompanhado com lupa, com VAR, com tudo que seja necessário para mostrar a qualidade do programa que vai ser implementado pós-crise, se
o presidente Caboclo for afastado definitivamente. Você se inclui como um possível candidato, não? Eu só poderia ser candidato o ano que vem, em abril, quando vai ter nova eleição. Eu poderia ser candidato e acho que eu construí uma relação bastante positiva entre clubes e federações. Mas tomei a decisão, Zuzinha, de encerrar o meu projeto no futebol. Acho que deu a contribuição que eu acreditava poder ter dado. Construímos relações institucionais fortes, um contato incrível com todos os clubes e federações do Brasil. Implantamos um programa social que nunca existiu, chamado Gol do Brasil, para oferecer, através do futebol, mais educação para as nossas crianças rumo à cidadania, um projeto que tem o aval da Unesco, da FIFA. Estamos já introduzindo um programa chamado Football for School nas quadras das escolas brasileiras. Eu estava muito feliz, mas com essa exclusão, essa sim, a minha exclusão teve o componente político muito diferente do Rogério. O Rogério foi uma questão comportamental, Rogério Caboclo. A minha foi uma exclusão política que eu considero dos setores mais conservadores do futebol, incomodados com as mudanças que foram produzidas nos últimos anos. Então, eu não sou candidato, não volto ao futebol, estou em busca, depois de um pequeno período sabático, para novos desafios. Walter? Eu tenho aqui, só para explorar um pouco os seus dois lados, aliás, é maravilhoso ser médico e estar vivendo todas essas questões de futebol, de volta ao esporte e tal. Você acha que, Xará, existe uma possibilidade regrada, dentro de tudo que você já fez, as ações que você tem tomado com relação a todos esses projetos, que até estão pedindo aqui para poder falar mais, mas entre a saúde e o esporte, a volta com essa questão da pandemia no Brasil, protocolos, a gente está aí caminhando para um lugar em comum bom, né? A gente está indo para o caminho certo? Você diz o Brasil como um todo, você diz especificamente no futebol? Usando a tua sapiência, futebol é Brasil. Olha, uma bela pergunta, vale um seminário. Eu diria o seguinte, Xará, eu sou um otimista neurótico. O Serra dizia que ele precisava me prender numa solitária, porque eu era tão otimista que eu fugia da própria realidade. Eu creio muito nesse país, muito. É um país incrível, e eu convivi com políticos extraordinários, como o pai do Zuzinha e outros tantos que eu falei aqui. Não creio nessa coisa da política, é coisa de gente ruim, pelo contrário, tem gente que deu e está preparada para dar uma enorme contribuição. Acho que a geração talvez não seja tão boa, a safra, como foi dos primeiros anos que eu vivi na política, mas, de qualquer forma, se o ambiente for mais adequado, tanta gente boa vai aparecer e o Brasil é destinado a ter sucesso, não tem jeito. O que não dá é para questionar a democracia, o que não dá é para destruir a base de tudo aquilo que foi construído com tanta luta, por tantos democratas, por tanta gente que lutou por um Brasil melhor e que hoje se encontra nessa situação polarizada que a gente tanto já lamentou. E no futebol também. O futebol é seguramente a atividade social mais relevante do Brasil. Mesmo que não seja essa profissional, essa organizada, mas não há um lugar do nosso país onde não tem um campinho, um espaço onde tem a criança jogando futebol. E se nesses locais a gente puder ter uma metodologia como essa que a gente criou, chamado Gol do Brasil, a gente terá a oportunidade de fazer uma conexão com a escola, e o futebol é um instrumento poderoso de formação da cidadania. Eu tenho uma esperança gigantesca no futebol, na política, na medicina brasileira. Nós somos geniais, só falta ter sistemas que deem chance para os bons se sobressaírem e uma redução daqueles
que praticam com má qualidade essas atividades terem espaço na ocupação do poder. Valtinho, ô Walter, a gente vê aqui nos comentários aqui, tem muita gente realmente, amigos seus, amigos meus, gente acompanhando, falando coisas que não tem nada a ver com a nossa entrevista em si, mas te elogiando, falando das saudades, enfim, do convívio que teve com você, bastante gente mesmo. E gente muito da atividade política. Esse é um programa que naturalmente tende a ter um componente muito mais político. Bem, agora, no momento em que você diz que vai tirar um ano sabático, um período sabático, período sabático, e para quem já está há 6 ou 7 anos no Rio de Janeiro, a gente pode esperar um retorno a São Paulo para uma atividade política, ou aí no Rio de Janeiro mesmo? Eu imagino que nesse período todo, na medida em que a medicina ficou lá para trás, o futebol é mais recente, mas agora você diz, olha, eu não quero. Então, eu imagino que a atividade política, onde você exerceu grande parte da sua vida de trabalho, vamos dizer assim, ela possa ser alguma coisa a ser repensada. Você acha que você já conseguiu atrair um número de amigos, parceiros e gente que acredita no seu trabalho no Rio de Janeiro, tal qual você tem aqui em São Paulo? Olha, é muito interessante, eu construí muitas relações no Rio. Foi uma experiência fascinante de vida, de atividade profissional. Futebol é uma coisa absolutamente genial, né? Eu fico muito feliz com tudo que pudemos fazer, com as relações novas que construímos, mas eu queria poetizar um pouquinho e falar um pouco filosoficamente. Tudo que eu fiz, Lucinha, eu não voltei. Eu fui vereador, fui deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado do município, agora o futebol, mas eu nunca voltei a fazer o que eu já tinha feito. Sabe por quê? Porque a vida é tão extraordinária e tão curta que você tem que buscar novas oportunidades. Eu juro, eu acho estranho alguém ser senador da República, depois virar vereador. Não é uma crítica só ao Suplicy, é porque, às vezes, você tem que sair desse mundo e buscar novas experiências para se contribuir e dar oportunidade para que outras atividades possam ser incorporadas à sua vivência, para que no momento mágico da sabedoria, da aposentadoria, você possa ajudar as novas gerações. Então, eu sei que tem alguns parentes me ouvindo, eles sabem como eu dei uma baixíssima contribuição à família. Eu tenho 3 filhos incríveis, eu tenho 2 sobrinhos maravilhosos, vou ter agora 5 netos. Esse pessoal, Zuzinha, não conviveu comigo como muitos dos que estão me assistindo. Eu tive muito pouca presença familiar. Isso impediu, inclusive, que eu pudesse manter meus casamentos, porque as mulheres não aguentavam tanta atividade externa, tanta reunião, tanta ida à Zona Leste de São Paulo, na nossa periferia, e o chamado "e eu?". Quando é que você vai se preocupar comigo, Walter, que sou a sua mulher, eu sou teu filho, eu sou seu neto e tal. Então, eu parei isso agora. Eu não sei qual é o período sabático, será pequeno, mas eu fui perguntado esses dias, como você perguntou, se eu poderia vir a ser presidente da CBF. Falei, acho que até poderia. Eu acumulei uma certa possibilidade para isso. Aí ele perguntou, mas por que você não vai ser então? Falei, porque eu quero viver um grande amor. Quero viver um grande amor com a minha mulher, quero viver um grande amor com os meus filhos, netos, sobrinhos, a minha família, e dar um tempinho para ver qual é o novo desafio que vai aparecer. Eu já falei que eu não quero ser dirigente do futebol. Eu também não quero, Zuzinha, voltar à política, porque eu acho que esse ciclo se encerrou. Até poderia, como projeto de vida, eu sei que eu tenho tantos amigos, mas eu acho que eu não seria da característica que eu fui
quando eu a pratiquei. Eu acho que eu posso ser melhor em outra atividade que eu ainda não sei qual vai ser. Olha, eu tenho aqui uma sugestão para você. Já que você vai ter um período sabático e você está no Rio de Janeiro, você pode ser fiscal de praia, que é uma delícia. Pega um sol bronzeado, uma maravilha. No Rio de Janeiro, então, que delícia. Mas que nada, Valtinho, tem muita gente esperando que você, por toda a tua história de vida, por toda a tua história de vida, não, história pública, porque não é uma história pessoal, é uma história pública. Todas as funções que você exerceu, mesmo aquelas lá atrás, são funções públicas. E acho que o seu jeito de ser é de ser um personagem público. Eu confesso que respeito totalmente o caminho que você for seguir, claro, nem poderia ser diferente, mas acho que você, em pouco tempo, você vai sentir a necessidade desse envolvimento, seja lá com o que for, né? Eu sei que você vai escolher sempre um caminho adequado, enfim, esse sentimento que você tem é próprio de quem exerce a função com muita intensidade. Eu já, há anos atrás, muitos anos atrás, teve uma conversa de família, muito antes do meu pai ser prefeito, mas é uma conversa de família do meu pai comigo, com minhas irmãs, ainda tínhamos as duas irmãs, em que ele relatava o seu desconforto, porque ele percebia que ele não conseguia dar a atenção para a gente que um pai menos envolvido com uma atividade pública conseguia dar. Um pouco de consciência pesada, mas também a família compreende isso, e no momento, por compreender disso, ajuda e tem orgulho disso. Então, acho que esse é um período importante para você um pouco repensar, mas, enfim, eu tenho certeza que logo você vai estar envolvido em algum projeto público aí, eu não tenho dúvida disso. Seja lá qual for, eu sei que você vai desempenhar de uma maneira correta, bem e intensa. Né, Walter? Outro Walter. Não, Josinha, só dizer, você falou uma coisa linda, porque é incrível como meus filhos que tiveram um pouco a minha presença, os meus sobrinhos, a Luciana e o André também, às vezes eu participava com a família um pouquinho mais de tempo, ficava talvez um final de semana, algumas horas a mais. Eu me lembro olhando para as minhas filhas, elas diziam: pai, você não tem alguma reunião? Você está há muito tempo aqui. E a minha filha dizia o seguinte: pai, a imagem que eu tenho de você é você saindo, não é você entrando. A minha então, irmã, é verdade, a família é muito compreensiva. A minha irmã já faleceu, a irmã do meio. Quando ela era pequena, na escola, eu sempre conto essa história porque eu acho engraçado, porque é bem isso. De pequena, perguntando quem era mais bravo, o pai ou a mãe, e aí ela disse que a mãe era brava, o pai ela não sabia. Que o convívio era tão esporádico que ela não conseguia saber se ela era brava ou não. É um pouco por aí, né? Não, e olha, só para completar, eu sou herói dos meus filhos, porque eles não conhecem a dureza que as mães tiveram que fazer. É exatamente isso. É isso aí, é isso aí. Walter, você ocupei todo o espaço aqui, por favor, você fale, né? Vamos lá. Não, eu tô olhando aqui as mensagens, tá? Mas a gente está quase chegando ao final, né? Eu queria, Walter, agora aproveitar para poder você deixar uma mensagem. Espera aí, deixa eu só falar uma coisa aqui, ó. Me permita. Aqui uma mensagem da Luciana Feldman, a minha querida, Você sabe que a Luciana está me dando uma grande contribuição, viu, Valtinho? Eu faço um podcast e ela é a articuladora e o texto é tudo dela, tal. Enfim, a gente está se dando super bem nesse trabalho. Ela escreve o seguinte: um tio ausente, mas presente em todos os momentos importantes e necessários. Amor incondicional. Viu? Não, isso. Essa é a Luciana, o maior orgulho político da nossa família, foi quem seguiu a política. Hoje eu tenho uma filha que é uma militante de esquerda, brava, que é a Elis, também está nas ruas aí militando de maneira muito forte, claro, anti-bolsonarista, mas a Lu foi quem seguiu desde o início os passos, junto com o Giba Natalini,
fala muito de você, Zuzia, tem uma admiração enorme por você. É uma E querida. ela tem razão. Nos momentos difíceis que a família passou, eu parava tudo e aí não tinha conversa. Ia para cima para ver como é que podia ajudar. Isso aí. Olha, eu queria usar. A gente tem alguns minutos ainda, então tem 1 hora o programa, sabe, Xará? Então, só para esclarecer 2 coisas, então, perguntar 2 coisas aqui que eu queria deixar você explicar. Das suas ações do CBF Social. Acho que é legal a gente comentar ainda, tem mais uns 2 minutos, né? E tem uma questão dos árbitros aqui, né? Como a gente vive no país do futebol, a pergunta é: e os árbitros, você acha dos árbitros? Então, fala do CBF Futebol, Social e dos árbitros, né? Para a gente aproveitar mais sua sapiência. Muito bem. Olha, quando eu cheguei lá, não havia nada em relação à atividade social. Havia uma prática antiga chamada futebol nas favelas. Era um campeonato anual que eles faziam. Quando nós entramos, eu, juntamente com um pequeno grupo, nós formulamos uma metodologia que é baseada nos princípios da Organização Mundial da Saúde, que coloca as habilidades de vida e mostra como a criança, desde o início, ela pode aprender a se relacionar com espírito crítico, com realização e resolução de problemas, como é que ela pode construir a empatia entre as pessoas, como é que ela pode entender o coletivo, o futebol, dando os instrumentos para, em campo, ela ir se preparando para a vida. Concebemos essa metodologia juntamente com o Tite, juntamente com a comissão técnica da Seleção Brasileira, muitos psicólogos, sociólogos, antropólogos. Essa metodologia está à disposição de todo o país, muitas prefeituras já estão adotando, é um programa extremamente simples, mas muito qualificado, e com essa parceria, setor privado, governos estaduais, municipais, estão implantando em campos de futebol, em campos society, em quadra, em futebol de areia, onde a criança, num ano, ela se prepara para ser um aluno melhor e um cidadão melhor. É muito bonito. A nossa periferia, os amigos, líderes sociais, eu já fiz essa apresentação em alguns locais de São Paulo. A gente estava fazendo no Brasil inteiro, já tem isso no Pará, tem em Rondônia, tem no Ceará, tem no Maranhão, tem em Alagoas, em São Paulo. É um programa muito bonito que eu pretendi, em 10 anos, implantar como o maior programa social ligado ao futebol do mundo, já com o apoio da FIFA, apoio da Unesco, apoio da Organização Mundial de Saúde. Programa lindo que eu espero que continue como legado para aqueles que vão lá me substituir. Em relação aos árbitros, Xará, eu diria que nós temos hoje o maior plantel de árbitros FIFA do mundo, extremamente qualificados, aprovados, desenvolvemos campanhas de respeito à arbitragem. Hoje eu posso afirmar que não há corrupção na arbitragem, há uma preparação técnica cada vez maior, com escolas que existem em todos os estados brasileiros, depois eles são qualificados nacionalmente, passam a apitar as séries progressivamente mais importantes da elite do nosso futebol, e eu tenho muito orgulho, muita confiança, e pode ter certeza que quando o árbitro erra, não é por má fé, é por, às vezes, alguma falta de visão, algum detalhe técnico, algum olho que, por não ser mágico, é humano e pode errar. Se o VAR estiver, ele ajuda muito, como tem ajudado, mas o VAR só existe em algumas etapas da Copa do Brasil e no Brasileirão, já no feminino, mas na maioria dos campeonatos, pelo custo, o VAR ainda não foi implantado. Bom, a gente está chegando ao final, né? Tem 3 minutos. Eu queria só fazer uma perguntinha bem assim, objetiva. Você acha que o Coronel Nunes, que é o atual presidente, ele vai dar sequência nesse projeto aí da CBF? Não. Tá bom, já respondeu a minha pergunta. Não creio. Ok. Valtinho, muito obrigado por você ter vindo aqui. Muito obrigado. Há uma série de pessoas que deram
enfim, sua contribuição aqui com perguntas e tal. A gente não consegue fazer essas perguntas, alguma coisa a gente consegue pegar, algumas a gente conseguiu fazer, mas o que a gente quer deixar o espaço aberto agora para você fazer algumas considerações, algo que a gente não tenha falado, algo que você gostaria de falar, enfim, fique à vontade. Não, tem muitos temas que a gente, claro, não teve tempo de abordar. Eu queria só dizer o seguinte: o futebol está numa mudança brutal, seja do ponto de vista da comunicação, através das novas mídias. A Globo já não tem a presença tão grande ou absoluta como tinha, até por questões financeiras. Outros canais importantes do Brasil estão entrando, mas TV aberta, TV digital, muito a juventude começa a abandonar os meios tradicionais de comunicação, começa a acompanhar através de jogos, gamificação. Há uma mudança gigantesca do cenário do futebol mundial, mas ainda é a grande paixão de todos os povos. E o Brasil continua sendo a grande referência. Eu tenho muita esperança que o Tite, o Juninho, a comissão técnica e os jogadores da seleção brasileira farão muito bonito na Copa do Mundo, no Catar. Daqui a um ano e pouco, nós podemos novamente resgatar o título que nunca perdemos de forma majoritária, que é o de ser campeão do mundo. E a partir daí o futebol renasce com muita força, também com o crescimento dos clubes. O futebol vai dar certo, apesar dos problemas da crise que estamos enfrentando. Puxa, a vida acabou, e agora? Tem que convidar de novo, não tem jeito. Coutinho, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Acabou mesmo, são 1 hora exatamente de programa. Antes que cortem no ar aqui, foi um prazer muito grande falar com você, tá? Muito obrigado. Adorei, obrigado a todos, parabéns pelo programa. Obrigado. Xará está convocado para fazer aqui programa com a gente. Pronto. Tá bom. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. São Paulo agora tem programa Vale Gás, 3 parcelas de 100, o gás não falta mais. Oh, Vale Gás! O governo do estado de São Paulo está lançando o programa Vale Gás. As famílias que mais precisam podem resgatar 3 parcelas de R$100 para comprar gás de cozinha para suas casas. Saiba como obter esse benefício em valegas.sp.gov.br. Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Meu cabelo branqueou, mas eu fiquei mais moderno. Agora resolvo a vida pelo celular. Até o Detran virou Detran Digital. Muitos serviços você faz aí da sua casa no aplicativo do Poupa Tempo. E pensa que é só para quem manja de internet? Não! Por isso me convidaram para ajudar você em vídeos no canal do detrandigital.sp.gov.br, em que eu explico tudinho. Vai por mim, vai pro Detran Digital. Detran, Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você.